Oi gente, tudo bem com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fabiola Simões, escritora e criadora do blog A Soma de Todos os Afetos. No meu último vídeo aqui no YouTube, eu recebi muitos comentários, eu leio todos, queria agradecer a todos vocês. É sempre assim muito bom ler os comentários de vocês. E às vezes eu não respondo, mas eu sempre deixo um coraçãozinho lá. E um dos comentários era da Priscila, ela dizia: Oi Fabiola linda, eu li um texto maravilhoso no seu blog A Soma de Todos os Afetos. O título é Deus, tira do meu coração tudo que não fizer parte dos seus planos para mim. Texto perfeito. O que você acha de fazer um vídeo sobre esse texto? Sua voz é meiga e acalma nossos corações. Então eu queria mandar um beijo para Priscila, um grande beijo para você, muito obrigada pelo carinho. E eu vou falar sobre esse texto, porque eu tenho muito carinho por esse texto do blog mesmo. Eu acredito nessa conversa que a gente tem com Deus, nessa conversa que a gente tem com a nossa alma, com o universo. Para Deus, para o universo, para a nossa alma, tirar do nosso coração aquilo que não é pra gente. E da gente ter a noção de qual é o momento da gente insistir, da gente ter esperança em algo e do momento da gente desistir. Porque ambas as atitudes, tanto insistir quanto desistir, são atitudes que demandam uma certa maturidade. E a gente conseguir discernir qual é o momento de um e de outro faz um bem danado pra gente. Então é isso que eu vou falar aqui hoje e vou dar a dica de um livro e filme pra vocês. Vamos lá? Então, quando eu escrevi esse texto, Deus tira do meu coração tudo que não fizer parte dos seus planos para mim, eu tava falando tanto de relacionamentos, que eu acho que a maioria das pessoas chegam até aqui no canal por causa disso, quanto de questões gerais da vida, Às vezes a gente está insistindo em algo, Numa carreira, numa empresa, num desejo que a gente tem, num canal no YouTube, em algo que às vezes está empacado, que às vezes não está indo para frente, que a gente está se corroendo por aquilo e parece que aquilo não está andando. Então eu estava falando de ambos os casos. Então eu vou dar uma pincelada em tudo isso inicialmente. Porque eu acho que o grande cerne de tudo isso, na minha opinião, é a gente tentar refletir sobre se aquilo está sendo saudável ou não pra gente, Se insistir em algo está sendo saudável ou está sendo tóxico pra gente. Porque às vezes um relacionamento ou uma questão profissional, uma questão de desejo que a gente tem de algo, essa questão em si não é tóxica, mas a forma como a gente está lidando, a forma como aquilo está caindo dentro da gente, está sendo tóxica, está nos fazendo mal, Está exigindo mais da gente do que a gente pode aguentar, do que a nossa saúde pode aguentar. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso, se está sendo saudável ou não, a gente começa a decidir se a gente deve continuar naquela busca, se a gente deve continuar naquela insistência, ou se chegou a hora da gente desistir. E no momento que a gente desiste, é um momento de grande coragem também. Desistir é um ato de coragem e é um ato de amor próprio. Porque às vezes parece que você está falando assim, não, eu vou desistir e todo aquele meu projeto, todo aquele meu sonho, todo aquele amor próprio, eu estou desistindo dele. Não, às vezes é um resgate do seu amor próprio você desistir. É um resgate de você mesmo você desistir, E às vezes você desiste de algo e lá na frente aquele algo se concretiza, porque talvez não tenha sido o momento certo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a esperança, A esperança, ela é algo bom, A gente ter esperança de que algo vai mudar, de que algo vai acontecer. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, Então eu fico acreditando muito nas coisas boas que vão vir. E eu estou aberta e minha energia vibra sempre nas coisas boas. Então eu queria diferenciar isso. Eu acho que a gente tem que ter otimismo, a gente tem que ter esperança em coisas boas, mas a gente não pode ser iludido, Então a gente tem que discernir qual é a esperança boa e qual é a esperança que está tentando ser um curativo, nas nossas dores. Então você está lá naquele relacionamento que você está vendo que está péssimo, você está vendo que só você se empenha, que você está amando por dois, que não há reciprocidade do outro lado, ou então, às vezes até tem reciprocidade do outro lado, mas é uma pessoa complicada, é um relacionamento que te desgasta, que está sendo tóxico para você, que está ativando o seu lado pior, que está ativando coisas ruins dentro de você, mas aí você tem esperança de que a pessoa vai mudar, você tem esperança de que aquilo vai voltar a ser como era no início,
Você tem esperança de que aquele relacionamento pode se tornar o relacionamento da sua projeção. Só que você tem que discernir se essa esperança que você está tendo é uma esperança do otimismo, é uma esperança que realmente vai se concretizar, ou se é uma ilusão. Se você está criando expectativas de algo que não vai acontecer e essa expectativa está sendo tóxica para você, né? Relacionamentos que acabam, por exemplo, a pessoa foi lá, terminou com você e você tem esperança de que ela volte, de que ela vá se arrepender e te procurar de novo. Isso acalma o nosso coração por um certo período, né? No momento do término, você acreditar que aquilo é momentâneo, acreditar que aquilo vai se reverter em algum momento, que a pessoa vai refletir, vai voltar, e às vezes isso acontece realmente, né? Isso alivia um pouco a dor, mas você se manter ligado à esperança por um tempo muito longo, vendo que as coisas não se modificaram, você fecha os seus caminhos para coisas novas, você fecha os seus caminhos para algo bom que pode chegar até você, que está reservado para você. Então, esse texto, né, Deus tira do meu coração tudo que não fizer parte dos seus planos para mim, é mais ou menos isso. Quando a gente pede para Deus, a gente pede para o universo, tirar essa esperança ilusória da gente, né? Tirar esse fio que nos liga a uma história que já finalizou, é o tal do murro em ponta de faca. Que às vezes a gente está dando um murro numa ponta de faca que está só nos machucando e a gente não está percebendo que está machucando, né? Então, às vezes a gente tem que parar, conversar com a gente mesmo, conversar com Deus e falar, olha, tá na hora disso sair do meu coração. Tá na hora de eu desistir, de eu ter essa grande coragem de desistir, não só desistir em ações, mas desistir dentro de mim também. Então eu tava me preparando para trazer esse vídeo aqui para vocês, né? Eu tava assistindo alguns vídeos aqui no YouTube e tem um ótimo do psicólogo Marcos Lacerda, eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem o vídeo dele, que ele fala, né, que o que o ser humano mais procura na vida é atenção. Vocês podem reparar, desde que a gente nasce, né, os bebês, o que os bebês querem? Eles querem atenção, eles querem a atenção da mãe ou de quem cuida deles, né, do pai. Então eles estão lá fazendo gracinha, estão jogando as coisas no chão, estão fazendo bagunça, estão fazendo arte. Por quê? Porque o ser humano é assim, o ser humano quer atenção. E nos relacionamentos, o que a gente mais quer do outro é atenção. E às vezes a gente dá atenção para alguém, para quem está se relacionando com a gente, mas não recebe essa atenção de volta. Ou se recebe, é uma atenção mínima, né? E às vezes a gente, para conseguir mais atenção dessa pessoa que está com a gente vai fazendo mais e mais, às vezes a gente vai se doando cada vez mais, ou vai exigindo cada vez mais, ou vai cobrando, a gente se excede, a gente passa do limite, né? De querer atenção, de dar atenção, a gente acaba sendo inadequado, tanto para o outro, quanto para a gente, quanto para o relacionamento. Então, eu acho que os relacionamentos, eles se desgastam e eles passam do ponto, né, de serem saudáveis nesse momento. No momento em que a gente faz de tudo pelo outro, não recebe na mesma medida, e aí isso começa a incomodar, e aí isso vai gerando outros comportamentos da gente, que vão minando cada vez mais aquela relação e vão deixando tudo uma grande lama. Se você está num relacionamento assim, que está te desgastando, que está te tornando uma pessoa pior, né? Porque às vezes você não é assim. Você não é uma pessoa ansiosa, você não é uma pessoa que se excede, você não é uma pessoa que desfoca da sua vida. Mas o relacionamento faz, né, você parar de cuidar de você, parar de ir numa academia, parar de investir nas coisas que você gosta, porque você fica focando, né, naquela desigualdade, fica focando naquelas migalhas que você recebe, fica focando na necessidade de querer a atenção daquela pessoa, porque às vezes assim, você recebe a atenção de todo mundo, mas por que será que você invocou com aquela pessoa, né? Você invocou com aquele ser humaninho e é dele que você quer ter atenção e você não recebe a atenção dessa pessoa e isso começa a ser tóxico, a ser não saudável para você. Então, é isso que a gente tem que avaliar no momento de insistir ou desistir. Até que ponto isso está sendo saudável para mim? Então, reflita sobre isso. E aí, a minha dica de livro para vocês é esse daqui, Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Gente, eu já falei desse livro em outros vídeos meus aqui. Eu não me canso, é um livro maravilhoso. Toda hora eu tô com ele na mão, toda hora eu tô lendo, relendo, ele é todo marcadinho, né?
E eu acho que vale muito a pena para quem está passando por isso, porque esse livro aqui, ele traz muito disso, da dor, da ruptura e depois do recomeço, da reconexão com a gente mesmo, né? São pequenos poemas, pequenas frases, pequenos textos, mas assim, todos têm um impacto muito grande. E tem uma frase aqui, que está na página 95, que eu amo essa frase e eu acho que ela é muito válida para todo mundo, né? Eu não fui embora porque eu deixei de te amar. Eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Gente, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Eu acho que a própria estrofe dela aqui já disse tudo. Então reflita, né? Tem hora que a gente tem que ir embora, não porque o amor acabou, mas porque quanto mais a gente fica, menos amor por nós mesmos nós vamos ter. Aí, gente, de dica de filmes pra vocês, eu tô trazendo algumas dicas que eu vi que tem no catálogo da Netflix atualmente. Não são filmes novos, não são lançamentos, mas são filmes que eu adoro e que conversam muito com esse tema. O primeiro deles é Comer, Rezar e Amar, vocês já devem ter assistido, mas assim, é sempre bom reassistir, assistir mais algumas partes. Então, e na história, né, que é autobiográfica, a Liz, ela desiste de um relacionamento, não porque o relacionamento fosse tóxico, no caso, era um marido super atencioso, havia amor, havia reciprocidade no relacionamento, mas ela não estava pronta para o relacionamento, ela não estava bem com ela mesma, né? Então, provavelmente foi um erro, ela que foi a pessoa, né, ruim, né, e de ter casado num momento que não estava pronta. Mas aí ela teve coragem, ela rompeu com aquele relacionamento e ela foi em busca dela mesma. Então ela faz uma viagem, né, que é o Comer, Rezar e Amar. Na primeira parte da viagem ela vai para a Itália, que é o comer, depois ela vai para a Índia, que é o rezar, ela vai aprender a meditar, e amar é quando ela vai para Bali e lá ela encontra, né, um grande amor, que eu vou dar um pouco de spoiler para vocês, hoje em dia ela não tá com esse cara, né, era um brasileiro, o Felipe. E então é um filme que ele traz um pouco disso, porque às vezes o momento não é da gente se relacionar com alguém, o momento é da gente se buscar, né? Da gente se reconectar com a gente mesmo. Então, às vezes a gente atropela a nossa vida e insiste num relacionamento, às vezes a pessoa que tá com a gente naquele relacionamento, a pessoa não tá pronta também para se relacionar, né? Então a gente tem que entender e tentar lidar com essa ansiedade buscando a nós mesmos ou liberando a pessoa para ela buscar a si mesma. Outro filme é O Amor Não Tira Férias, é uma comédia romântica bem levinha, bem bonitinha, já falei também num dos meus vídeos, em que duas mulheres, né, têm decepções amorosas e aí elas fazem um intercâmbio de casas. Uma vai para casa, né, da outra em Los Angeles, eu acho, e a outra vai para casa da outra em Londres. E aí elas passam um período, uma na casa da outra, tentando se reconectar com elas mesmas. Então eu acho que nesse instante em que a gente desiste de algo, de um relacionamento, é o momento da gente se curtir um pouquinho, né? É aquilo que eu falei na frase da Rupi Kaur, quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Então, quando você se afasta, é o momento de você se buscar, da maneira que você achar que se buscar deve ser, né? E o terceiro filme que eu queria dar de dica para vocês é o Mary Shelley. Mary Shelley, ela é a escritora, é a autora do livro Frankenstein. E ela escreveu esse livro muito jovem, eu acho que ela não tinha nem 20 anos quando ela escreveu esse livro. E ela passou por um relacionamento muito ruim, ela teve um relacionamento muito ruim com uma pessoa, com um escritor também. E foi um relacionamento que tirou todo o amor próprio dela, que arrasou com o coração dela, né? Deixou ela realmente em pedaços. E ela soube ressignificar essa dor escrevendo um dos melhores livros que já existiram no mundo, né? Que é o Frankenstein. Então, é isso que eu falo. Às vezes a gente precisa passar por algo, precisa passar por uma dor, para aquela dor virar algo novo, né? E até eu falei num outro texto, eu não me lembro agora, que eu falava assim que esses cacos de vidro que ficam, né, do relacionamento, desses cacos de vidro, eles podem ser transformados, né, em obras de arte, em caleidoscópios. Vamos transformar em coisas boas, né? Às vezes eu escrevo textos e não são autobiográficos, mas a minha dor, ela traz um texto que faz muita gente se identificar,
né? Minha vida não é 100% bem resolvida, minha vida também tem altos e baixos, mas eu tento ressignificar muito escrevendo. E quando vocês se identificam demais com algo, eu recebo tantas mensagens que me fazem assim, acreditar que eu tô no caminho certo, eu penso, nossa, essa dor ela tem uma utilidade, então que seja bem-vinda, né? Porque a vida é assim, a vida não é só de momentos felizes, a vida tem dor também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem joinha, compartilhem com seus amigos. Lembrando que meu livro novo, A Soma de Todos os Afetos, já está à venda nas principais livrarias do país, ou você pode adquirir, né, pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link para adquirir também Deixei Meu Coração em Modo Avião e Textos para Acalmar Tempestades. Fiquem com Deus e até mais!